Pessoal, vídeo aula 3, parte 10, continuação. Veremos agora exemplos de transformação polar em retangular e retangular em polar. Vamos fazer aqui dois exemplos de transformação. Antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que nas calculadoras de vocês, antes de realizarem qualquer cálculo com funções trigonométricas, é necessário que vocês verifiquem ao ligar a calculadora qual é a escala angular em que está selecionada na calculadora. Existem 3 escalas angulares. Vamos dar uma examinada aqui, ó. Tem uma primeira escala angular, em inglês degrees, tá? Ela pode estar escrita desta forma, lá no display da calculadora de vocês, em cima, bem pequenininho, vai estar indicado essa escala. Pode estar escrito degrees, simplesmente abreviado com 3 letras deg, ou ainda somente a letra D. Esta escala aqui, degrees, deg, D, indicada na calculadora, ela significa que vocês estão trabalhando com uma escala angular que vai de 0 grau a 360 graus. Esta aqui sim, essa é a escala que nós desejamos trabalhar, certo? Esta aqui é a que nós queremos selecionar, ok? As duas demais escalas são, uma delas, grados, ou abreviado GRD, ou simplesmente lá no display da calculadora acima, a letrinha G maiúscula. Esta escala é muito comum o pessoal confundir essa escala aqui e selecionar ela achando que vai estar trabalhando de 0 a 360 graus. Por causa do nome, grados, parece que é graus. Não, não. Essa escala aqui ela é pouco usual. Quem vai trabalhar com essa escala é edificações, estradas, em eletricidade, em mecânica, não se utiliza essa escala. Em que consiste essa escala? Enquanto a escala degrees, né, trabalha de 0 a 360 graus, né, essa aqui significa que a gente pega uma circunferência, pega uma pizza e corta em 360 fatias. O ângulo agudo de cada fatia é o ângulo de 1 grau. A escala grados, ela pega a mesma circunferência, a mesma pizza, e ao invés de dividir em 360 fatias iguais, divide em 400 fatias iguais. Cada ângulo agudo de uma fatia vai ser um ângulo de 400 graus. Então, essa aqui é uma escala que vai de 0 a 400, não graus, mas sim graus. Ok? Esta aqui nós não vamos utilizar. E a terceira e última escala é a escala dos radianos, ou indicada na calculadora RAD ou simplesmente R. Esta vocês conhecem, né? Radianos, né? A escala, uma circunferência tem 2 π radianos. Então é uma escala que vai de 0 a 2 π. Então, primeira preocupação que nós teremos antes de realizar os nossos cálculos é selecionar a escala que vai de 0 a 360 graus, a escala degrees, deg ou D. Então, lá no display da calculadora acima, nós deveremos providenciar que seja selecionado esta escala aqui. Cada modelo de calculadora tem uma forma de fazer essa seleção. A grande maioria tem uma tecla Mode, né, que a gente pressiona e parametriza todas as escalas e convenções, números de casas decimais que a gente quer trabalhar. Ok? Passamos para o nosso primeiro exemplo. Vejam que no nosso primeiro exemplo, nós temos expressos aqui um fasor corrente 1 em notação polar. Por quê? Porque aparece o ângulo e o módulo, ou magnitude da grandeza. 10 amperes atrasado de 30 graus. O nosso objetivo é transformar este fasor corrente de notação polar para retangular, ou seja,
Nós conhecemos o módulo e o ângulo e desejamos enxergar este fasor corrente em suas componentes real e imaginária, ativa e reativa, cateto adjacente e cateto oposto. Aquela série de sinônimos das componentes que nós já vimos, ok? Então vejam, primeiro, nós já sabemos que a nossa componente real do número complexo é calculada multiplicando-se o módulo pelo cosseno do ângulo, ok? Então, quem é o R, o módulo R do nosso complexo? Está aqui, é o 10. O ângulo do nosso complexo, 30 graus negativos. Então, 10 vezes cosseno de menos 30 graus. Ok? Ora, se vocês realizarem esse cálculo aqui na calculadora de vocês, fizerem 30 graus, inverter o sinal, botar o sinal negativo. Algumas calculadoras têm uma teclinha com o sinal negativo entre parênteses. Aí essa tecla aqui é acionada para colocar esse menos no 30. Outras calculadoras têm uma teclinha mais barra menos, ok? Cada modelo de calculadora vai ter um modo operante. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão achar aqui, vai ficar resultado 10 vezes o cosseno de 30 graus, vocês vão achar, mesmo o cosseno negativo, 0,866. Ok? Então, isso significa que a parte real do nosso número complexo, 10 vezes 0,866 vai dar 8,66. Certo? Agora vamos passar para a componente imaginária ou reativa da nossa corrente. A letra B. Nós sabemos que o cateto oposto B é a hipotenusa R vezes o seno do ângulo θ. Mais uma vez, vamos recorrer. Nossa hipotenusa R é o módulo ou magnitude do complexo. O valor 10. Vezes seno do nosso ângulo θ. Seno de menos 30 graus. Vai resultar 10 vezes. Quando vocês fizerem na calculadora seno de menos 30 graus, vocês vão achar menos 0,5. Ok? Realizando o cálculo, vai resultar B é igual a 10 multiplicado por menos 0,5 vai dar menos 5. Ok? Então, qual é o nosso resultado? Vamos registrar aqui ao lado o nosso fasor corrente I1 expresso em notação retangular. Como é que ele ficou? Parte real, 8,66. Parte imaginária, menos 5. Então, vai ficar menos J, 5 amperes. Então, esta é a representação retangular do nosso fasor corrente I1, cuja representação polar é 10 amperes atrasado de 30 graus. Ok? Então, está resolvido o nosso primeiro exemplo de transformação polar para retangular. Então, lembrando, esta parte real da corrente, esta parte imaginária da corrente. A parte real da corrente é aquela responsável pelo transporte da potência real, ativa, média ou útil. A parte imaginária da corrente é aquela responsável pelo transporte da corrente reativa ou imaginária Q. Certo? Vamos passar agora para o nosso segundo exemplo, um exemplo onde nós temos o conhecimento do nosso fasor corrente I2 expresso em notação retangular e desejamos passar para polar, ok? Então vejam, nas nossas relações conhecidas, pelo teorema de Pitágoras nós sabemos que a hipotenusa R é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, ou seja, os catetos A e B. Aqui nós temos como A o número 8 positivo e como B
o número 6 negativo. Então, 8 ao quadrado é o A ao quadrado, somado com menos 6 ao quadrado. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 8 ao quadrado, 64. Mais menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 64 mais 36, que vai dar raiz quadrada de 100. Ou seja, o módulo, a magnitude do nosso número complexo é raiz de 100, que vale 10. Ok? Então, parte do problema já está resolvido. Já conhecemos o módulo ou magnitude do nosso complexo fasor corrente 2. Falta agora calcular o nosso ângulo θ, que na realidade aqui seria o nosso ângulo φ, né? O θ é o símbolo convencional matemático. Na aplicação específica em eletricidade, né, o símbolo desse ângulo, né, vem a ser o φ. Né? Vamos até colocar aqui para não esquecer. Então, o nosso ângulo θ, o φ na eletricidade, ele é calculado pela relação da tangente, né? É o ângulo cuja tangente resulta da divisão do cateto oposto B, ou parte imaginária B, pelo cateto adjacente, ou parte real A. Quem é o B, quem é o A, no nosso caso do fasor I2? Então vamos colocar aqui, ó, tangente na menos 1 de B, ó, é a parte imaginária. É menos 6, não podemos esquecer do sinal aqui, ó. É menos 6. E o A, a parte real, 8. Se vocês fizerem esse cálculo, entrarem na calculadora, selecionar escala de Gliss, tecla Shift, tecla tangente, aí vai estar acionado a função tangente na menos 1. Abre parêntese, digita o sinalzinho de menos naquela tecla menos entre parênteses ou aquela tecla mais barra menos dos modelos da calculadora. Digita o 6, digita o símbolo da divisão, digita o 8, digita o parêntese fechado, digita o sinal de igual. Vocês vão achar, para este valor do ângulo θ, ou ângulo φ, né, no nosso caso aqui, né, vocês vão achar um resultado negativo que em duas casas decimais, se vocês fizerem o arredondamento para duas casas decimais, vocês vão achar menos 36,87 graus. Vocês vão achar 86 e mais alguma coisa. Após o 6, vocês vão ver que é um número maior ou igual a 5. Se esse número for maior ou igual a 5, pela regra do arredondamento, vocês adicionam 1 aqui. Então, vamos passar de 6 para 7. Nós vamos trabalhar em eletricidade sempre com duas casas decimais aqui, para ângulo, ok? Para não propagar muito erro para nós, tá? Duas casas decimais é bastante satisfatório. Então, vejam, já concluímos com a nossa transformação. Agora vamos registrar aqui o nosso fasor corrente 2 expresso na notação polar. Então, fasor I2 e notação polar, tá? Como que ele vai ficar representado? Módulo ou magnitude, nós calculamos 10. E o ângulo negativo, menos 36,87 graus. Então, nosso fasor corrente 2, expresso em notação polar, ele mede 10 amperes, atrasado 36,87 graus em relação à corrente. Ok?